Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, por essa tarde tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua unção de estar aqui nesse lugar, abraçando as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, e nós entendemos. Nós somos resgatados. A nossa vida, Pai, era uma antes de você e foi transformada por você. Nos alcançou pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua proteção, pelo teu suprimento, pela tua provisão. Obrigado, Senhor, e nós sabemos que você é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nós te exaltamos essa tarde, levantamos as nossas mãos em adoração a você. Obrigado, Pai, por todas as nossas orações sendo respondidas por você. Por você realizar os desejos do nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Pela tua unção, Pai, sobre as nossas vidas, que nos capacita, despedaça todo jugo. Obrigado, Pai, pelo renovo, pelo refrigério. Na tua graça, Senhor, sobre a nossa vida. A tua graça, Pai, que não é somente um favor, mas é uma sabedoria vindo do alto. É um socorro, uma capacitação. Somos gratos, Senhor, a você. E nós dizemos a você, Espírito Santo, você tem total liberdade aqui nesse lugar. Então faz, realiza, opera no nosso meio. Que toda a tua vontade, Pai, venha ser realizada essa tarde, Senhor. Nos confronta, Pai, com a tua palavra. Tua palavra que nos transforma, Senhor. No nome de Jesus, Pai, assim nós oramos. E declaramos, Pai, que as nossas vidas não mais será a mesma. No nome de Jesus, Senhor. Sabe, queridos, existem pessoas que entraram aqui essa tarde atrás de um refrigério, de uma resposta de oração. Pessoas que talvez oraram já há algum tempo. Pensa que Deus não está se movendo a seu favor. Quero dizer para você, a resposta da parte de Deus para a sua vida, há respostas para a sua oração, há algo novo da parte de Deus para você aqui essa tarde. Há uma unção, meu irmão, sendo derramada sobre a sua vida. Há um óleo fresco sendo derramado sobre a sua vida. Ei, há coisas novas acontecendo em você e vai acontecer através de você. Existem orações que foram adormecidas, meu irmão, mas Deus está te falando. Espera, tenha calma. Eu estou respondendo você essa tarde. Aleluia. Espera, meu irmão. Descansa. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele não te abandonou. Ei, Ele não te abandonou. Aleluia. Aleluia. Se alegra, querido. Celebra. Deus fará na tua vida, meu irmão. É questão de tempo. É questão de tempo. O tempo que se chama hoje. Deus responderá a sua oração. Deus responderá a sua oração. Há algo novo da parte de Deus. Há algo novo da parte de Deus na tua vida. Há algo novo da parte de Deus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Refrigério. Refrigério. Respostas de oração. Deus se movendo ao teu favor. Aquilo que você pensava que iria demorar 1 ano, 2 anos. Ei, Deus está falando que vai acontecer agora na tua vida. Aleluia. Aleluia. Oh.
Arabará, Samaracandarabassoi. Oh! Oh, Ramanacandarabarai. O Ramanacandere Manassoi, Ramanacanchorobrono Condere Mane. O Robrono Condorobrono Sui, Ramanacacholo Brono Sora Mereke. O Racandarabrana Sorobrono Condere Brane. Rimananai. O Ranaio Socombrono Tocondranai. Ah, Senhor. Shiramanalia Kandronosto Combrenekete Rindarananai Bracacholo Bronostere Kendarabas. Refrigério, refrigério. A unção te alcançando essa tarde. Um óleo fresco descendo do trono te alcançando essa tarde. Oh! Se mova, Senhor. Se mova. Rimini kenterebrele que cobrobrolosore nene que cabralai. Rirararabassoro cobrolostelelei. Idi branala cambiolo lobrolos. Oh! Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós estamos, Pai, sedentos por você. Nós estamos, Pai, sedentos, Pai, para que você possa operar. Realiza, Senhor, no nosso meio. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Alegres. A alegria do Espírito Santo. A alegria contagiando esse lugar. A alegria despedaçando todo jugo. Oh! Nós consagramos, Senhor, a nossa vida a você. Nós consagramos, Pai, a nossa vida a você. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa oração, Pai, a nossa gratidão a você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Senta um pouco. Aleluia. Boa tarde a todos. Graça e paz. Amém. É sempre muito bom, queridos, poder estar aqui reunidos como família, como corpo de Cristo, nessa atmosfera, nessa unção tão maravilhosa. Amém. É sempre muito bom. Talvez, querido, seu domingo possa ter começado uma turbulência. Mas quero dizer para você, não vai continuar assim. Porque do seu domingo você escolheu a melhor parte, que é estar aqui, adorando ao Senhor, cultuando a Ele, sendo reconhecedor que você é altamente, completamente dependente dEle. Amém? Essa é a melhor parte do nosso domingo. Nós devemos gerar uma grande expectativa no nosso coração acerca daquilo que Deus irá fazer. Deus é o Deus, querido, de impossíveis. Deus é um Deus, querido, que usa pessoas talvez improváveis para alcançar as nossas vidas. E, na verdade, Ele corresponde todas as expectativas do nosso coração. Amém? E também há uma expectativa dos céus a nosso respeito quando nós entregamos a nossa adoração. Quando nós depositamos a nossa confiança plena nele. Amém? Então descansa. E pode ter certeza que a sua vida sairá daqui, você sairá daqui, transformado, renovado, avivado. Amém? Glória a Deus, queridos. Eu queria saber quem foram as pessoas que aniversaram ao longo dessa semana ou estão aniversariando hoje. Aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Vem aqui à frente, nós só queremos orar por você. Amém. Meu Deus, que povo lindo. Vai ser um time de peso, viu? Você se alegra com a vida dos nossos irmãos? Glória a Deus. Tendo suas mãos para cá, para eles, vamos orar pela vida deles.
Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, por esse novo tempo, por essa nova estação que se iniciou na vida deles. Nós queremos declarar, Pai, bênçãos sem medidas, sendo derramadas sobre a vida deles em nome de Jesus. Que todos os propósitos, os projetos, os desejos dos coração deles, Pai, estejam alinhados com a Tua vontade e com a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, dias de vida prolongados sobre a vida deles e que nessa nova estação, Pai, eles colherão bênçãos sem medida, Senhor. No nome de Jesus, quero também orar, Pai, pela vida do pastor Hernani e Rose, Pai. Esse casal tão abençoado. Eu declaro, Senhor, sabedoria vindo do alto e revestida a vida deles. Capacitação, providência, Senhor, da Tua parte na vida deles. No nome de Jesus, nós oramos por todos os irmãos, Pai, e declaramos o sobrenatural acontecendo na vida deles. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Aleluia. Tem até presente para esses irmãos tão preciosos. Aleluia. Verbo News está no ponto de produção? Em nome de Verbo News, fica ligado para você não perder nada da nossa programação. 27 de agosto, culto de celebração, está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para você não perder nada. Nessa segunda é dia do visitante no Rema. Vamos iniciar a matéria Atos com o professor Antônio Lira, pastor do Verbo da Vida em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E você está convidado para assistir a primeira aula dessa matéria. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas e aproveite para trazer alguém com você. É nesta segunda, às 20 horas. Terça é dia de Verbo em casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa para se envolver. Nessa quarta, haverá reunião de liderança às 20 horas aqui na igreja. Um tempo de instruções preciosas, alinhamento e crescimento. Essa reunião é exclusiva para os líderes de departamento e vice-líderes. Então, a presença de vocês é indispensável. O seu melhor compromisso no meio da semana é a nossa Quinta Viva. Venha com expectativas para receber uma palavra poderosa e desfrutar de uma noite de milagres. Aproveite e traga alguém com você. Nesse sábado nós temos uma programação imperdível para a galera que vive intensamente para o Senhor. É o VIPs lá fora. Um tempo de comunhão, descontração e muita emoção nas partidas de vôlei. É neste sábado, às 19h30, no Clube do Vôlei. Chama a galera e participa. Ajudar quem precisa, ser uma mão amiga ou uma resposta de oração é a expressão do amor e do cuidado de Deus através das nossas vidas ao próximo. Assim é o Bem na Hora, um projeto que visa socorrer pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral na hora que elas mais precisam. E uma das nossas ações é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. E você já pode fazer parte disso. Traga 1 quilo de alimento não perecível no próximo domingo e seja um socorro bem na hora. A nossa igreja está empenhada na primeira fase do Projeto Farol, a aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Veja algumas palavras que temos recebido sobre esse novo tempo. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Será muito grande, será muito grande. Será Piauí, o Maranhão. Serão invadidos pela palavra, serão invadidos por pessoas
pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Vocês têm uma igreja excelente. Vocês poderiam ficar acomodados e dizer: ninguém quer trabalho. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vi aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Eu acredito que aqui dá uma boa congregação, mas ainda não é a igreja sede da cidade de Teresina. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo. Não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração, algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie isso. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno. É nosso. Em nome de Jesus. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse terreno vem para nossa mão aqui, que essa igreja vai expandir, que a gente vai se tornar uma igreja missionária, que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Seja você também um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Visite o nosso stand e seja um investidor dessa visão. Hoje nós queremos te indicar o livro 5 Elementos da Fé, do autor Keith Butler. Você já se perguntou: como posso ter fé? Como colocar a minha fé em ação? Por que a fé é tão importante? Porque algumas pessoas têm resultados melhores com a fé do que as outras. Se você sente que os problemas têm dominado seus pensamentos e roubado a sua paz, este livro é para você. Passe no Verbo Shop e adquira já o seu. Você vai aprender a viver uma vida de fé, pois essa é a vida que agrada a Deus. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Quanta programação legal, queridos, na nossa igreja. Amém? Eu queria destacar aqui a reunião de liderança que acontecerá na quarta-feira às 20 horas. Então, você que é líder e vice-líder, você está convocado para essa reunião que acontecerá aqui na nossa igreja. Amém? Então, sábado, ou quarta-feira, na verdade, às 20 horas, reunião de líderes e vice-líderes. Amém? Glória a Deus. Eu queria também falar que amanhã é o dia Rema, né? Aliás, o dia do visitante no Rema. Então, você é nosso convidado, venha, traga convidado junto com você. Essa é uma grande oportunidade de você fazer essa escola ainda mais conhecida. Amém? Então, não paga nada, é completamente gratuito. Venham, tragam convidados e será uma grande bênção. Amém? Eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui essa tarde, é a primeira vez que você vem nessa igreja, levanta a tua mão que nós queremos te conhecer melhor. Temos algum visitante? Culto caseiro? Glória a Deus. Vamos passar agora para o momento das ofertas e dos dízimos. Amém? Você se alegra com isso? Amém. Dízimos e ofertas, querido, quando a gente fala desse tema, é um tema que nós temos que ter bastante alegria no nosso coração. Abre a tua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. Aleluia. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro ou ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Querido, não sou eu que estou falando. É Deus que está falando. Sabe, queridos, que o lugar específico de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas também é aqui na igreja? Amém? Aqui é o lugar específico, queridos. Tem pessoas que pensam que de fazer boas ações e projetos sociais, que não há nada de errado nisso, pensam que isso substitui o dízimo. Mas, na verdade, não.
aqui é o lugar específico, querido, de você devolver seu dízimo e também dar sua oferta de generosidade ao Senhor. Sabe, querido, que tem muitas pessoas que têm bloqueado a sua vida financeira porque não cumpriram bem esse propósito e ficam numa oscilação. Um tempo está dizimando e outro tempo não. E sabe que nós devemos ter constância nisso. E Deus se alegra, queridos. Deus se alegra quando nós somos fiéis e cumprimos com aquilo que é nosso dever, na verdade, que é um princípio que Ele estabeleceu. Há pessoas que dizem que dízimo só é da antiga aliança e não acreditam mais que dízimo é para o dia de hoje. Mas nós entendemos pela palavra que dízimo foi um princípio que Deus fez desde antes da lei. E é um princípio que nós temos que cumprir enquanto nós estivermos aqui nessa terra. O dízimo não é da antiga aliança, o dízimo ele é do Senhor. Amém? E a Bíblia é bem clara e ela diz, olha, e provai-me nisto. Eu gosto quando Deus fala assim, me prove nisso. Me prova se eu não abrirei para você as janelas do céu e não derramarei na sua vida bênçãos sem medidas. Querido, eu acredito que quando Deus fala dessa forma, queridos, é porque é algo grandioso da parte de Deus que será derramado. Tem sido, na verdade, derramado sobre as nossas vidas. Mas como nós somos generosos a Ele, Deus derrama com a violência ainda maior, com a intensidade ainda maior. Amém? O propósito do dízimo, querido, é para suprir toda a assistência da nossa igreja, os projetos que ela faz na sociedade. Pessoas são alcançadas em outras nações com os nossos dízimos, ofertas. Esse é o propósito. Nós somos contribuintes do reino, investidores do reino aqui nessa terra. Sabe, querido, que quando Deus promove algo aqui nessa terra, que nós somos participantes, nos tornamos cotistas daquilo que Deus está promovendo. O dízimo, querido, é uma demonstração da nossa fidelidade a Deus. E a oferta, querido, é um plantio. E a Bíblia é clara quando ela diz também, olha, se você semear pouco, você vai colher pouco. Agora, quando você semeia com fartura, aí sim, com abundância você colhe. Com essa consciência, querido, separa o teu dízimo, a tua oferta. Seja generoso essa tarde. Se você quer fazer por meio de dinheiro espécie, aí à sua frente temos envelope, você pode estar fazendo por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as tesoureiras, você pode estar fazendo por meio de cartão de crédito ou débito. E se você quer fazer por meio do Pix, aqui no nosso telão tem a chave Pix e também nesse envelope que está aí à sua frente tem a chave Pix. Você que está em casa também está participando do culto. Temos aí um QR Code que foi gerado na tela do seu aparelho eletrônico e também a chave Pix da nossa igreja. Você também pode estar contribuindo dessa forma. Nós temos muitos meios, queridos, e muitos motivos para sermos generosos ao Senhor, porque, na verdade, Ele é digno de todas as coisas. Amém? Você já separou? Vamos orar? Levanta o teu envelope bem alto. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de dizimar, de ofertar na Tua casa. É com muita alegria, Pai, no nosso coração que nós fazemos isso e com muita clareza, Senhor, entendendo que o dízimo e a oferta, Senhor, é um princípio que o Senhor estabeleceu para nós. Não que o Senhor requer algo de nós, Senhor, mas é para que nós possamos, Pai, demonstrar a nossa fidelidade a você. E o Senhor é tão fiel, Pai, tão bom, que derrama sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas. Senhor, eu quero declarar, Pai, na vida dos meus irmãos, que eles colherão, Senhor, segundo uma justa medida. E, Pai, nós consagramos todos os dízimos e cada oferta, Pai, a você. No nome de Jesus, se você crê, diz amém. Sai do teu lugar e vem ofertar e dizimar com alegria. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Exaltado
exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Oh, diga isso. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu para sempre. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, aleluia. Você é exaltado nesse lugar, Senhor. Você é exaltado nesse lugar, Pai. Nós te exaltamos, nós te gloriamos, Pai. Nós te amamos. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Transforme as nossas vidas, transforme as nossas mentes, Pai, pela sua poderosa palavra. Eu declaro, Senhor, os seus dons em plena manifestação nesse lugar, nessa tarde. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelo culto extraordinário, Pai. Obrigado, Pai, por um culto extraordinário. Nós estamos aqui, Pai, para prestarmos o nosso melhor culto a você, porque você é digno, Senhor. Você é digno do nosso melhor, Pai. Você é digno da nossa excelência. Você é digno, Pai, do nosso fervor. Você é digno, Pai, de sairmos da nossa zona de conforto e estarmos aqui para te cultuar. Não de qualquer forma, Pai, não parados, não como espectadores, mas como cristãos fervorosos, apaixonados por Jesus, apaixonados por essa igreja, pela sua obra, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja, Senhor, o seu santo nome. Você é maravilhoso, você é lindo. Nós te amamos, nós te bendizemos, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Vidas transformadas, vidas transformadas. Ei, irmão, sai do lugar de expectação, de espectador. Sai do lugar de ser um espectador e cultua ao Senhor. Não espera por mim, não espera pelo ministro de música. Levanta as suas mãos, adora ao Senhor, diga palavras de amor ao seu Deus. Você saiu da sua casa e veio aqui para fazer isso, então faça. Aleluia, Pai, nós te louvamos como igreja. Pai, a sua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos no seu nome, ali você estaria. E nós sabemos, Jesus, que você está aqui. Você está aqui nessa tarde. Você está aqui nesse lugar. A sua presença, Senhor, é poderosa para transformar as nossas vidas. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado por uma unção tão forte. Obrigado, Pai, por uma unção tão forte nesse lugar. Eu declaro, Pai, o peso da sua glória nesse lugar, nessa tarde. Peso de glória nesse lugar, nessa tarde. Em nome de Jesus. A unção, Pai, que despedaça todo jugo. A unção, Pai, que desfaz tudo que tem sido aprisionado. A poderosa unção do Espírito Santo. Ei, aleluia.
Aleluia, Pai, você é maravilhoso. Você é maravilhoso, Senhor. Não temos palavras. Não teríamos, Senhor, palavras suficientes para dizer o quanto te amamos. Você é digno, Pai, das nossas vidas. Aleluia, você é digno, Senhor, das nossas vidas. Você é digno, Pai. Você é exaltado nesse lugar. Você já é exaltado, Senhor, mas nós te exaltamos na nossa vida, nesse lugar, nessa tarde. Oh, aleluia. Aleluia, o Senhor é bom em todo tempo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Você está bem? Glória a Deus. Gente, muito obrigado, viu? Vocês são um grande sucesso. Que honra, né? Nosso pastor aqui hoje tocando teclado. Ele que é um dos melhores tecladistas que eu já conheci. Já tive o privilégio de tocar com ele. E aí, de vez em quando, ele sente saudade e sobe aqui para tocar com a gente, né? Que honra. Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês estão com expectativa para aquilo que Deus vai fazer, já tem feito? O culto já começou, irmãos, amém? Então, fica preparado, cria mesmo expectativas, porque o Senhor vai fazer coisas grandiosas no nosso meio e através de nós. Amém? E antes de eu começar, eu queria que a você que sentou agora, né? Eu queria te dar um minuto para você ficar em pé, procurar o irmão que está mais distante de você e cumprimentá-lo. Essa pessoa linda aí que foi salva pelo sangue de Jesus, se movimenta aí nessa tarde, cumprimenta os irmãos, se confraterniza. O Senhor é bom. Nós somos um corpo, queridos. Aleluia. Procura aquele irmão que você nunca falou, fala com ele nessa tarde. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, vai sentando, o Senhor é bom. Glória a Deus. Amém. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 3. Amém? Abre aí a sua Bíblia. Você trouxe Bíblia? Se você não trouxe, senta ao lado de algum crente aí, que com certeza você vai poder acompanhar aí o texto. Brincando, irmão. O Senhor é bom. Mas antes de a gente ler o texto, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui tem o desejo de ser um sucesso na sua vida cristã? Faz um sinal com a sua mão. Quem quer avançar, crescer e ser um sucesso? Sabe, querido, o irmão Reagan, ele fala que só tem um meio pelo qual um cristão ser um sucesso na sua vida cristã e em todas as áreas de sua vida. E esse sucesso é você andar plenamente pela fé. Amém? A Bíblia diz que o justo, né, por mais de uma vez, várias vezes, a Bíblia fala que o justo ele vai viver pela fé. Quem aqui é justo? Amém. Então a gente vai falar um pouco sobre fé, mas o foco dessa ministração nessa tarde, inclusive o tema, é uma confissão para você, diga, eu sou abençoado. Então a gente vai falar também um pouco sobre a bênção de Deus. E esse é o título dessa mensagem, eu sou abençoado. Irmãos, que isso seja uma confissão que você faça todos os dias, que você se torne consciente dessa bênção todos os dias da sua vida. Amém? Eu sou abençoado, eu sou abençoado. Às vezes a gente tende a passar desapercebido algumas coisas que a Bíblia fala sobre nós. Mas esse texto, que está lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai, né? Ele começa louvando ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com todas as sortes, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou lendo aqui na versão King James e eu gosto dessa versão porque ele diz, nos abençoou. Algumas dizem, ele tem nos abençoado, né, dá uma ideia de continuidade, mas aqui na King James atualizado ele diz, nos abençoou. Ou seja, ele coloca o texto no passado. Amém? Então você já foi, querido, abençoado. Você é abençoado. E não é abençoado por homens, não é abençoado pelo seu pai natural, pela sua mãe natural. É muito bom quando a gente toma a bênção, né, aos nossos pais, ele diz, Deus te abençoe. A minha mãe, quando eu fazia alguma coisa errada, ela dizia, Deus te dê juízo. Amém? Mas é muito bom a gente ser abençoado por nossos pais naturais. Mas aqui está dizendo que Deus nos abençoou. Então, como cristãos do Novo Testamento, a gente não pode ficar orando, Pai, me abençoa. Porque é uma redundância, amém? Deus vai olhar para você e dizer, rapaz, o que está acontecendo? Porque eu já te abençoei. Você não pode chegar num restaurante e pedir a conta, e o garçom vem, traz a conta, entrega na sua mão, e aí daqui a 2 minutos você olha para ele, ei, por favor, a conta. Ele vai olhar para você e vai dizer, rapaz, esse camarada está enlouquecendo, porque eu acabei de dar a conta para ele está pedindo de novo. Então, irmão, a gente não precisa pedir para ser abençoado. De fato, nós já somos abençoados. Amém? E é interessante porque ele diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Não foi alguma bênção espiritual, não foi uma só. Mas ele fala de todas. E eu imagino uma infinidade de bênçãos que Deus derramou sobre a nossa vida. E aí ele fala que são bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí alguns cristãos, eles pegam esse texto e ele diz, essas bênçãos não são materiais. Essas bênçãos não são coisas nessa terra, nessa vida. Está vendo? O texto está dizendo que são bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora deixa eu te falar uma coisa que é interessante. Tudo que existe no mundo visível, no mundo real, no mundo material, veio do invisível. Veio através de uma confissão de Deus. Deus disse, haja, e houve. Então, tudo que existe nesse mundo veio das regiões celestiais. E a palavra bênção, querido, ela significa, né, no grego, se você tiver um dicionário e puder ver aí, é a palavra eulogia, né, e ela dá a entender que vem derivando da palavra logos, que significa palavra. E o restante significa maravilhoso, boa, extraordinária. Então, Deus, o Deus que quando disse as coisas passaram a existir, Ele disse coisas sobre você. Amém? E essas coisas que Ele disse, né, porque logos é palavra, é dizer, é falar, essas coisas que Ele falou sobre você são coisas boas, extraordinárias, espetaculares, maravilhosas. Agora imagine esse Deus que criou todas essas coisas maravilhosas, falando coisas boas sobre você. O que é que vai acontecer, querido? As coisas boas que Deus diz e disse sobre você, elas têm que se manifestar. Então, trazendo do reino espiritual para o reino natural. Essas bênçãos que são espirituais, através da confissão, elas vão se manifestar no reino natural. Então, Deus disse coisas maravilhosas, coisas boas sobre a sua vida. E isso é a bênção. Amém? E nós, queridos, precisamos ter consciência dessa bênção. Na verdade, a gente precisa, às vezes, sair do automático de todas as áreas cristãs da nossa vida. Que a gente entra em uma teologia natural de que aí eu sou curado. Mas aí a cura não está se manifestando e está tudo bem com isso. Eu sou abençoado e essa bênção não se manifesta e está tudo bem com isso. Mas, irmãos, se não está acontecendo, tem alguma coisa errada. E o errado não está com Deus. Amém? Então, a gente precisa mesmo sair desse lugar de estar satisfeito com o pouco, com o medíocre. Porque Deus já nos deu coisas grandiosas. Você é abençoado, querido. Diga, eu sou abençoado. Aleluia, irmãos, nós somos abençoados. Deus falou coisas boas, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas sobre você, sobre o irmão que está aí do seu lado. Então tenha consciência. Para de ficar pedindo, Deus me abençoa. Para de andar cabisbaixo. Levanta a sua cabeça, bate no peito todos os dias e eu sou abençoado. Quando você acordar, diga, o abençoado agora começou a andar.
Irmãos, a bênção é que vai correr atrás de você, não é você que vai correr atrás dessa bênção, não. Foi o Deus que, quando fala as coisas que não existem, existem, que disse coisas boas ao seu respeito. E isso é bênção. Deus te abençoando, dizendo coisas boas. Já aconteceu. Ele está dizendo aqui que em Cristo Jesus isso já se manifestou. Agora abra a sua Bíblia aí comigo lá em Gálatas, no capítulo 3, aliás. Se a sua Bíblia tiver 13 capítulos em Gálatas, vamos procurar o fornecedor dela. Deve ser chinesa. Capítulo 3, Gálatas, no verso 13. Diz assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio tornou-se maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso já aconteceu, amém? Você está comigo? Ele disse, nos redimiu, passado, então já aconteceu. O que ele precisava fazer, ele já fez. E aí no 14 diz, isso aconteceu para quê? Ou seja, o propósito pelo qual Cristo nos redimiu está no verso 14. Amém? E qual é esse propósito? Para que a bênção de Abraão também chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé, a lei e a graça da promessa. Então ele está falando aqui sobre Abraão, né? Você sabe que Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Amém? E ele está dizendo aqui que esse cara ele foi abençoado. Você sabe, se você estudar Gênesis, que Adão ele trouxe maldição sobre a terra. E até então, depois da maldição que Adão trouxe sobre a terra na sua aliança, só veio bênção em Noé e depois, muito depois, em Abraão. Então a bênção de Deus só veio depois em Abraão. E a Bíblia diz que essa bênção que alcançou Abraão foi porque Cristo nos redimiu, para que essa bênção de Abraão chegasse até nós. Amém? E o que é que a bênção de Abraão faz? Esse texto você não precisa abrir, eu vou citar, os meninos vão colocar aqui, Gênesis capítulo 24, no verso 34. O que são as bênçãos que alcançaram a vida de Abraão? Você sabe que Deus ele chamou Abraão, ele fez promessas a Abraão, ele fez uma aliança, né, de fato com Abraão, e ele disse coisas sobre Abraão, ele abençoou Abraão. E aí aqui no capítulo 24 de Gênesis, a partir do verso 34, você vai ver, se você começar a ler lá do início, você vai ver que Abraão já estava bem velho, Isaac também já era um homem, e aí então ele manda um servo dele para uma terra um pouco afastada, para que ele conseguisse uma esposa para Isaac. E aí então esse servo chega lá, e aí ele começa a falar, né? Ele diz, e ele prosseguiu, eu sou servo de Abraão, o Senhor cumulou o meu Senhor, né, falando de Abraão, de bênçãos, e ele tornou-se o quê? E ele tornou-se grande, né? Na minha versão, King James atualizada diz, ele tornou-se muito rico. Uma das coisas que Deus prometeu a Abraão, irmãos, foi terras. E não foi um terreno de 10 por 20, um terreno de 20 por 50. Foram países, queridos. Terras do tamanho de países. Deus deu àquele homem. De fato, só lá em Moisés, lá na lei, que eles foram entrar naquela terra, mas a terra já tinha sido dada a Abraão. E eu não sei se você sabe, mas hoje quem tem terra é rico. Amém? Mas naquele tempo, irmãos, quem tinha terras do tamanho de países, amém? E aí aqui fala que ele se tornou muito rico, deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos, jumentos. Ou seja, Deus deu a ele posses, para que ele pudesse cumprir uma visão que Deus deu para ele. Então, uma parte da bênção de Abraão que alcançou a minha vida e a sua Deus fez chegar a nós as riquezas prometidas a Abraão. Só que deixa eu te falar, essas riquezas estão nas regiões espirituais, disponíveis. Elas estão lá. E a gente vai já chegar como é que você consegue pegá-las de lá para cá. Mas a bênção te garante riquezas, terras, posses, bens. Amém? Lá em Romanos 4,17, coloca aqui na tela, por favor.
A gente vai abrir alguns versículos e aí você acompanha aqui no telão. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando no 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, qual é a segunda parte da bênção de Abraão, irmãos? Vivificação de um corpo que estava amortecido. Fala sobre cura, fala sobre redenção na área da saúde. Abraão já era velho, quase 100 anos, e Deus prometendo um filho para esse cara. A mulher dele era estéril, não podia ter filhos, e Deus prometendo uma geração, uma nação que iria vir através dele. Amém? Por isso está dizendo aqui que ele creu contra a esperança. Porque o que ele esperava eu não posso ter filhos. A esperança natural era, eu não posso ter filhos, eu não posso gerar a promessa de Deus. Mas, irmãos, a promessa de Deus não depende da nossa capacidade de gerar. Amém? Você vai ver que, de fato, Abraão tentou gerar na própria força dele e deu errado. Até hoje tem dado errado. Porque quando ele tentou na própria força, ele gerou a Ismael. E de Ismael descendem todas as nações muçulmanas, islâmicas. Então, esses caras têm dado problema até hoje por aí. Amém? Quando você tenta na sua força, querido, não vai dar certo. Talvez a esperança que você tem é que dê errado. Você olha e nada está dando certo. Isso é a esperança natural. Mas a fé te faz crer como Abraão contra a esperança. É o que o texto diz. Ele creu num Deus que chama à existência o que não existe. E aquilo passa a ser real. Ou seja, trazendo do espiritual para o natural. E foi isso que aconteceu, irmãos. Não dependeu da força de Abraão, não dependeu da capacidade natural dele de gerar, mas Deus cumpriu a promessa feita por causa da aliança. Deixa eu te falar, você está em uma aliança superior à que Abraão tinha, e Deus te fez promessas. Amém? Então, independente da sua capacidade de manifestar, de gerar essas promessas, Deus é que vai fazer isso acontecer na sua vida. De fato, Ele já fez através da bênção, porque em Cristo Jesus, Ele te abençoou. Você é abençoado. Eu estou falando dessas coisas só para trazer a sua consciência. Eu sou abençoado. Amanhã, quando você estiver lá no seu trabalho, você vai lembrar, eu sou abençoado. Sabe, se você tem problemas financeiros, irmãos, começa a dizer, a bênção de Abraão chegou até mim em Cristo Jesus. A bênção de Abraão está sobre a minha vida, e a bênção de Abraão tornou ele rico. Então, eu sou um homem rico. Por que eu sou rico? Porque a bênção está sobre a minha vida. A bênção do Senhor que enriquece está sobre a minha vida. Amém? Se você tem enfermidade se manifestando no seu corpo, assim como Deus vivificou o corpo de Abraão, Deus vivifica o meu corpo. A Bíblia diz que Jesus, Ele vivifica os mortos. Será que tem jeito, irmãos, para qualquer tipo de doença? Câncer, AIDS, seja lá o que for. Tinha jeito para Lázaro? 3 dias já fedendo no túmulo, mas debaixo de um comando, querido. Aquele homem saiu daquele túmulo. Esse é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência o que não existe. Não depende da sua capacidade, não depende do seu trabalho. Seu trabalho é bênção, você tem que trabalhar mesmo. Deus diz para você dominar, mas não depende, queridão. Não depende da nossa capacidade, não é na nossa força. A gente segue servindo a Deus, crendo no Senhor, e Ele é que faz as coisas acontecerem. Porque eu sou abençoado, essa bênção corre atrás de mim. Essa bênção vem atrás de mim, onde eu chego, prospera. Onde eu coloco as minhas mãos, prospera, avança. Amém? E se talvez o que você esteja vendo seja contrário, fica firme, creia contra a esperança, como Abraão fez. Amém? Então a bênção de Abraão, querido, já chegou até você. E como eu disse que ele creu contra a esperança, né? Porque essa é a forma de nós trazermos a bênção que está nas regiões espirituais para o mundo natural, pela fé. É por isso que esse homem é conhecido como o pai da fé. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, fé é, mais do que tudo, certeza. Se alguém te perguntar o que é fé, é certeza. Certeza de quê? Das coisas que eu espero. O que eu vejo talvez seja contrário, mas o que eu espero é a bênção se manifestando.
Então, se eu espero a bênção se manifestando, eu tenho certeza que já é real. Se tem dúvida, irmãos, então não é fé. Se tem uma centelha de dúvida, e deixa eu te falar, às vezes essa dúvida não é você dizer, rapaz, eu não sei se vai acontecer. Às vezes é as suas ações, que falam mais alto do que palavras, dizendo que você não está em fé. Amém? Porque, pensa comigo, vamos ser sinceros. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Se a gente está com dor de cabeça, e aí a gente crê na cura, mas a gente termina a confissão e toma um Dorflex, talvez a gente não está crendo muito na cura. Você está comigo? Eu não estou falando, irmãos, eu já fiz isso. Muitas vezes eu já confessei e depois eu tomei um remédio. Mas ali você está confessando, cara, eu não estou crendo. Eu confessei porque é uma religião que eu sigo. Amém? Mas a fé, irmãos, ela não é religiosidade, ela não é um ritual. Ela é um estilo de vida. Ela é orgânica, ela se manifesta. Amém? Então a fé, ela precisa de ações correspondentes. Ela precisa de confissões correspondentes. Ela é certeza daquilo que eu espero. Ela é a convicção de coisas que eu ainda não estou vendo, mas sei que é minha. Amém? Se você chega para alguém e aí você pergunta, e aí, meu irmão, está tudo bem? E aí no Verbo da Vida tem muito isso, né? A pessoa chega, rapaz, a gente tem que dizer que está, né? Ou seja, parece que a gente está no meio do monte de fiscal de fé, que se a gente disser que não está bem, a pessoa vai nos crucificar. Mas se você diz, tem que dizer que está, então você não está em fé. E é por isso, talvez, que as coisas não estejam bem. Porque se você está em fé, irmão, o pau pode estar quebrando lá de fora. Mas você está animado. Tem um sorriso estampado de Gênesis e Apocalipse. Tudo vai bem, só vai melhorar. Tudo vai bem, só vai melhorar, porque eu sou abençoado. Eu sou abençoado, eu não dependo de fatores externos, eu não dependo de coisas que eu vejo naturalmente. A bênção de Deus, irmãos, que enriquece, a bênção de Deus que cura, a bênção de Deus que faz com que eu prospere em todas as áreas, está sobre a minha vida. Então, como é que eu posso não estar bem? Amém? Então, a fé, irmãos, ela é certeza das coisas que eu espero. A fé, ela não olha, como eu disse, para as circunstâncias. E aí, esse texto eu queria que você abrisse. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 16. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 16. A gente está falando sobre uma fé que não olha o que está em volta e as circunstâncias, amém? E a fé é o que vai manifestar a bênção que já te pertence no natural. 2 Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimamos. Diga, não desanimamos. Ele já começa o texto, irmãos, quebrando tudo. Ele já começa dizendo, não vamos desanimar. Mas o que a gente olha às vezes e vê é muitos cristãos desanimados. Como eu disse, né? Se você diz, rapaz, eu tenho que dizer que está bem. Se você diz que está crendo, mas o seu semblante está descaído, então você não está em fé. Porque Paulo, ensinando sobre fé, ele diz, não desanimamos. E se esse cara tinha razões para dizer que a gente não desanima, talvez eu e você, irmão, a gente não tenha desculpa para desanimar. Quem aqui já foi preso por amor ao evangelho? Levanta a mão. Ninguém? Quem aqui já apanhou? Levanta a mão. Quem aqui já sofreu um naufrágio? O navio afundou porque você estava nele e ia pregar o evangelho. Ninguém? Quem já foi picado por uma cobra? Então, se esse cara que passou por tudo isso não desanimava, irmão, a gente não pode desanimar, não. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Olha só o que ele está falando, querido. Ele está dizendo que mesmo que eu olhe, esteja dando errado, ele está falando do corpo dele. Talvez, irmãos, de tanto apanhar, de tanto sofrer, o corpo desse cara estava cheio de cicatrizes, todo deslacerado. E ele olhava para o corpo dele já morrendo e ele dizia, ainda que o meu homem exterior, ou seja, a carne, se corrompa, eu não desanimo. Porque, contudo, o meu homem interior se renova de dia em dia.
Irmãos, essa é a promessa de Deus para você, é renovo todos os dias. Todos os dias que você acordar, não importa o que aconteceu ontem, eu me renovo de dia em dia no Senhor, no Espírito. Eu estou animado, com expectativas naquilo que Deus vai fazer na minha vida e já tem feito. No verso 17 ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Aí ele quebra de novo. Porque se Paulo, que sofreu tudo isso, chama uma tribulação de leve e momentânea, talvez esse boleto que a gente tem para pagar na segunda-feira não seja essas coisas todas, não. Amém? Talvez essa dor que se manifesta às vezes no nosso corpo não seja tudo isso, não. Mas ele diz que essa tribulação é leve e momentânea. Ela produz, essa tribulação que é leve e momentânea, ela produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, a tribulação, ela é leve e ela passa. Deixa eu falar para você, isso aí que talvez, irmão, tenha te afligido, vai passar. É leve, é momentâneo, está acabando. Mas deixa eu te falar, isso aí vai produzir algo que não tem nem comparação. Algo que vai ser pesado. Algo que vai ser eterno. Algo que vai ser glorioso. A tribulação leve e momentânea vai produzir algo que é eterno, pesado e cheio de glória. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aí olha o que ele diz no 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Lembra? A bênção espiritual nas regiões celestiais, talvez você não veja ela. Mas você precisa atentar para ela. Porque esse cara está dizendo, atentando nós nas coisas que não se veem. Porque elas não são temporais, mas são eternas. Irmãos, se a gente volta para Abraão, aquele cara, ele creu em Deus contra algo externo que era totalmente contrário. Era o corpo amortecido, já era velho, não tinha nenhum filho. A mulher era estéril. A mulher estava rindo da promessa, não estava nem crendo junto com ele. Amém? Porque a Bíblia diz que Sara riu-se da promessa de Deus. Ou seja, ela... como é que eu posso dizer a palavra? Debochou, né? Ela debochou da promessa de Deus. Imagine Deus te dizer assim, rapaz, amanhã vai chegar 5 milhões na tua conta. Está vendo esse sorriso aí que você está dando agora? Talvez seja o de Sara. Mas o de Abraão, irmão, foi cheio de fé, foi cheio de alegria, porque ele sabia que Deus que estava prometendo era fiel para cumprir. Amém? E aí mesmo com a mulher incrédula, a mulher já era estéril, ainda era incrédula, Deus chega para ele aí, de você eu vou fazer uma grande nação. E aí ele começou a crer naquilo. E aí Deus dá uma visão para ele, né? Diz, vai para ali, olha as estrelas do céu, olha as areias do mar, da praia. A sua descendência vai ser como isso. E aí agora ele tinha uma visão. Irmãos, o que é que tem estampado na sua visão espiritual? O que é que você pensa acerca do seu próprio futuro? Como você se vê daqui a alguns anos, daqui a algumas semanas, daqui a alguns dias? Cria uma visão espiritual lendo a palavra. A palavra para você é como as estrelas do céu para Abraão, é como a areia da praia para Abraão. É a palavra. A gente olha para ela e a gente cria uma visão. Cara, eu sou abençoado. Então eu vou ficar alegre, rindo como Abraão, cheio de fé. Porque a fé é a certeza. Eu não vou olhar as circunstâncias, eu não vou olhar a minha volta, pode estar tudo errado. Eu estou crendo, eu sou um homem cheio de fé, eu sou abençoado. Deus, Jesus fez com que a bênção de Abraão, que tornou ele rico, que tornou ele vivo, que tornou ele um homem cheio de expectativas acerca do futuro, fez com que essa bênção chegasse até mim. Então eu não posso ficar indiferente a isso, eu não vou olhar para o que é contrário. Eu vou ficar firme na palavra, eu vou ficar firme, cheio de fé, eu vou deixar que isso saia pela minha boca, entre no meu coração. Irmãos, deixa a palavra de Deus sair da região mental e descer para o seu coração, porque é quando desce para o coração e sai pela boca que isso produz o resultado. Amém? Talvez a gente olhe o cenário à nossa volta, né? E o cenário à nossa volta pode ser aterrorizante.
Talvez para um seja leve, mas para outros irmãos pode ser aterrorizante. Pode ser algo inimaginável, o cenário natural, né? E aí, diante disso, a Bíblia diz para que a gente não atente nas coisas que se veem. Por quê? Porque às vezes as coisas que se veem, as pressões, né, as coisas que estão à nossa volta, vão gerar ansiedade, vão gerar medo. Amém? A Bíblia diz que o medo, ele é um espírito, né? Paulo disse a Timóteo, olha, eu não vos tenho dado o espírito de medo. Ou seja, o medo não é um sentimento natural. Ele é um espírito maligno, diabólico, que vem sobre a gente para roubar a nossa fé. Porque medo, em sua essência, né, eu estou falando desse medo que a Bíblia fala, esse medo, irmãos, que produz pânico, que produz terror, ele é o contrário exato de fé. Porque fé é uma certeza, medo também é certeza. Só que a fé, ela é a certeza das coisas boas que você espera. E o medo, ele é a certeza de que algo ruim vai acontecer. Você já teve essa sensação de que algo ruim vai acontecer e aquilo começa a gerar medo no seu coração? A Bíblia diz lá em Provérbios que aquilo que o homem teme, lhe sobrevém. Ou seja, fé ao contrário. A fé chama coisas boas à existência, mas a confissão baseada em medo vai chamar as coisas ruins à existência. Amém? Então, medo, irmãos, é fé ao contrário. E, às vezes, o cenário à sua volta quer te gerar isso. Esse espírito de medo. Quer te gerar esse espírito de ansiedade. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 25. Mateus capítulo 14, verso 25 diz: se eu pudesse intitular esse texto, eu intitularia ele de O Barco do Medo. Porque diz que Jesus disse para os discípulos passarem para outra margem e depois ele ia acompanhá-los. Ele teve ali um tempo de oração, então os discípulos pegaram um barco, irmãos, e eles foram. E aí aconteceu o que está descrito aqui nesse texto, né? Diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Ou seja, os caras estavam no barco, e aí Jesus foi ter com eles. Como? Andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou aterrorizados, cheios de medo, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, fizeram o quê? Gritaram. Esse versículo já mostra duas coisas. A primeira é que eles não tinham o contato visual com Jesus. Era de noite, eles estavam na água, Jesus estava andando sobre o mar, uma coisa que eles nunca tinham visto o mestre fazer. E aí eles, sem o contato visual, só viram aquele vulto, eles ficaram aterrorizados. E aí a Bíblia diz que eles, cheios de medo, gritavam. Os discípulos gritando, um bando de marmanjos barbudo dentro de um barco, com medo de um fantasma. Amém? E aí eles gritaram. E o que isso diz para nós, irmãos? O medo, às vezes, ele grita. Sabe, a fé cheia de convicção, cheia de certeza, ela fala. Porque falando, sabe-se que aquilo vai se tornar real. Mas o medo, cheio de terror, cheio de pavor, ele grita. Mas Jesus imediatamente lhes diz: tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo aqui, irmão, significa tenha coragem. Se Jesus fosse nordestino, tinha dito: bando de caba frouxo, tenha coragem, sou eu. Não tenham medo, ou não temais. No 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro era o mais ousado, né? Ele era o cara que puxava a espada para cortar a orelha do soldado. Ele era o cara que dizia que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Ele era o cara que era chamado de Satanás. Ele era ousado, não pensava antes de falar. Esse era o temperamento dele. E aí, naquele mesmo momento, ele disse: ei, Senhor, se é você, manda eu ir ter. Ou seja, ele ainda não tinha visto que era Jesus. Ele disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha só a ousadia desse cara, né?
Ele disse, rapaz, eu quero ir até aí, mas eu não vou nadando não. Eu não vou de boia não. Eu quero ir andando sobre as águas, porque ele sabia que se fosse Jesus e ele mandasse ele ir, ele ia andar sobre as águas assim como ele estava andando. E aí o que é que Jesus diz? Vem. Olha só, irmãos, a simplicidade de Jesus. Às vezes a gente pensa em Jesus, né, e pensa que ele vai falar com a gente dizendo, ó, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e eis que te digo, farás não sei o quê. Jesus olha para Pedro e diz, ei, vem. Esse vem era, ei, vem experimentar o sobrenatural. Vem experimentar o que Deus já te deu. Vem experimentar o poder. Vem experimentar do que a palavra é capaz de fazer por você. Uma palavra de Jesus, irmãos, uma palavra de uma sílaba. Vem. A fé no vem de Jesus e a decisão de sair. Porque tinham 12. Amém? Só quem andou foi quem? Por quê? Porque ele decidiu sair do lugar onde ele estava com medo. O barco do medo, lembra? Ele foi o único que decidiu sair do lugar de terror, do lugar de medo, do lugar de incredulidade, descer daquele lugar e começar a provar o sobrenatural de Deus. Aí deixa eu te falar, para você provar o sobrenatural de Deus, irmãos, às vezes você vai precisar tomar uma decisão de sair do lugar que você está, de incredulidade, de medo, de fé contrária. Tomar uma decisão de descer desse barco e se lançar sobre a palavra de Jesus. Amém? Sobre o vem de Jesus você vai provar do sobrenatural. Sobre a palavra de Jesus, sobre a bênção que Ele já dispensou sobre a sua vida, você vai experimentar o sobrenatural do Senhor. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, isso é extraordinário. O pastor dizia antigamente, né, que só tinha 3 homens que andaram sobre as águas. Posso revelar, pastor, o nome? Jesus, Pedro e o Chris Angel. Depois você procura aí quem é o Chris Angel. Irmãos, Pedro andou sobre as águas. É natural para você? E aí no 30 diz, reparando porém na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou. Porque o medo grita, a falta de fé vai fazer você gritar. Vai fazer você ter ansiedade. A falta de fé vai te colocar no lugar de agonia. Esse grito é um grito de agonia. Mas por que isso se manifestou na vida desse cara que já estava sobre as águas? Ele já estava andando. Ele já tinha experimentado. Mas aí de repente ele começou a olhar em volta. Às vezes, irmãos, a gente começa a experimentar o sobrenatural do Senhor. As coisas começam a acontecer, começam a ser destravadas. Mas se tem uma pausa de alguns minutos... No caso de Pedro, alguns segundos, ele estava aqui sobre as águas, aí ele olhou para o lado, ele viu uma onda um pouquinho maior, aí ele olhou, reparou que o vento estava forte, aí aquilo começou a tirar ele daquela região de fé. A Bíblia diz, irmãos, que ele começou a afundar. Ninguém começa a afundar não, querido. A pessoa afunda logo de uma vez. Amém? Pula de um barco e vê se tu começa a afundar. Mas diz que ele começou a afundar, ou seja, ele foi baixando. Ele foi saindo do sobrenatural aos poucos, porque à medida que ele olhava ao que estava em volta, ele ia perdendo o sobrenatural. Ele tirou o foco, a palavra ainda estava lá, o poder ainda estava lá. Foi ele que tirou o foco de Jesus e colocou no vento, colocou nas águas, começou a ter medo, começou a gritar. Amém? E aí ele diz, salva-me, Senhor. E eu gosto do versículo 31, irmãos, porque a gente às vezes é como Pedro, a gente começa a afundar, às vezes a gente começa a olhar as circunstâncias à nossa volta. Não era para acontecer, mas isso acontece. E a Bíblia diz que prontamente, Jesus, irmãos, Deus é bom, Ele não vai deixar você afundar, amém? Ele não vai deixar o seu negócio quebrar, Ele não vai deixar que coisas te tirem do centro da vontade dEle, Ele te ama. Ele deu Jesus para morrer por você. Ele está pronto para te tomar pela mão nesse momento difícil, te puxar de volta e te colocar de novo sobre as águas. A vontade de Deus não é que você afunde, mas deixa eu te falar, se você está aqui hoje e se identifica com esse momento, onde você está afundando, saiba, Jesus está pronto.
A mão dele, irmãos, está lá, pronta, para não deixar que você afunde. Diz, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só o que Jesus disse para ele. Jesus podia ter olhado para ele dizendo, Pedro, parabéns, você é o cara. Nenhum dos outros 12 teve coragem de descer do barco, andar sobre as águas, mas você foi ousado e teve. Mas Jesus, por mais que ele estivesse ali pronto, ele queria colocar Pedro em outro nível. Ele queria que Pedro estivesse em outro nível, e por isso ele o repreende. Às vezes, irmãos, vai vir repreensões porque Deus quer que você esteja em outro nível. Às vezes Deus usa o nosso pastor para nos repreender porque Ele e Deus quer que nós estejamos em outro nível. E a repreensão, ela vem por causa do amor, movida por causa do amor. Às vezes a gente fica chateado, irmãos, naquele momento com a repreensão, a gente fica zangado, mas é por causa do amor. E se você fizer um pouco desse exercício e lembrar, rapaz, essa repreensão vem porque Deus e o meu pastor, o meu líder, quer que eu esteja em outro nível, eu vou acatar e eu vou cumprir o meu propósito. Jesus disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, se você não tivesse duvidado, você tinha continuado. Amém? E eu não sei na sua Bíblia, irmão, mas na minha não diz que Jesus botou Pedro nos braços e voltou com ele para o barco. A Bíblia não diz que Jesus pegou uma boia, colocou em Pedro e voltou andando, e com a mão de Pedro aqui, Pedro nadando e Jesus andando sobre as águas. Irmão, Jesus pegou aquele homem pela mão, repreendeu a pequena fé dele, colocou ele de pé de novo sobre as águas, eles voltaram andando. E tem aqui esse relato, essa história extraordinária, homens andando sobre as águas. Olha só, irmãos, o que é que a fé é capaz de operar. O que é uma dor, o que é um boleto, o que é um problema, o que é um familiar que está te dando trabalho. Esse é o momento, irmão, de você crer em Deus, sair desse barco de medo, sair dessa incredulidade e começar a andar sobre as águas. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Talvez você já esteja cansado de ouvir sobre isso, né? Mas a gente não pode, irmãos, se cansar de ouvirmos as mesmas coisas, as mesmas verdades. Porque isso é alimento para a gente. Isso é o que nos coloca na segunda-feira de pé, para enfrentarmos qualquer coisa que se manifeste. 2 Coríntios 4,13 diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Talvez tenha gente nova na nossa igreja que ainda não cansou de ouvir isso. Mas a fé, irmãos, ela tem uma voz. Paulo está dizendo, eu criei. Então, o produto da minha crença, o produto da minha fé é a minha fala. O que você tem falado? Às vezes a gente diz, eu estou crendo. Mas a nossa confissão é, rapaz, mesmo sabendo que tem que confessar a fé, a gente diz, rapaz, que dor horrível. Meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar essa conta? Olha o medo falando, né? Mesmo a gente sabendo, formado do Rema, escola de ministro nos coros, livro do irmão Reagan já velho, com a página amarelada, está lá, o Fundamentos da Fé na prateleira com a página amarelada, já leu 380 vezes, criei, por isso é que falei, tenho que falar, e ainda assim a gente às vezes fala o errado. E se a gente não for radical para nos policiarmos e falar o correto, a nossa fé, irmãos, ela fica inoperante. E aí está o motivo, porque a fé ela não se manifesta pelo saber, que a gente sabe, e até demais. Mas a gente precisa parar e dizer, rapaz, por que a minha fé não está trazendo à existência o que não existe? A palavra é a verdade. Porque se não for, eu vou para o mundo e acabou. Mas ela é a verdade. Amém? Aconteceu com Jesus, aconteceu com Pedro, aconteceu com esses homens. Está aqui o registro da minha aliança. Então tem que acontecer comigo. Tem alguma coisa errada. E aí eu identifico o que está errado, que às vezes é a confissão, eu ajusto isso, e aí sim, agora eu estou pronto para transportar os montes. Um dos textos que embasa a nossa visão, irmãos, é Marcos 11, 23. E aí eu tenho certeza que 90% dos que estão aqui sabem dizer ele de cor. Decorado.
Amém? Mas saber, irmão, não vai te colocar na condição de experimentar o sobrenatural. Mas se você exercitar essa fé, essa sabedoria, né, que está na mente, deixar ela descer para o coração. E isso não é envolver os sentimentos, não. Às vezes é contra a esperança, é contra o sentimento. Irmãos, quando nada está a favor, eu decido. A fé ela é a certeza, é a decisão. Vai dar certo e acabou. Não nego os fatos. Está aí o problema, mas eu não vou olhar para ele não, porque ele vai me gerar medo. Ele vai me gerar, às vezes, ansiedade. Eu vou olhar para a palavra. Eu vou olhar para o vem de Jesus. Eu vou olhar para o Senhor. E aí eu vou deixar que isso que agora está no meu coração saia pela minha boca, cheia de fé. A Bíblia diz em Marcos 11:23 que aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, como o pastor falou ontem, né, no culto de homens, não é duvidar na mente, é duvidar no coração, no espírito. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Não é só crer que se fará, é crer que se fará o que diz. Mas se não está dizendo, como é que vai acontecer? Crer que se fará o que diz. Irmãos, talvez você esteja aqui e tenha 30 anos de verbo da vida. E essas coisas passaram a ser um assentimento mental. Mas esse é o tempo de você despertar de novo, irmãos. Essa paixão pela fé, essa paixão pela palavra da fé, essa paixão por falar, por confessar. Quando você acorda, quando você lembra, está confessando, eu sou abençoado. Dinheiro venha, saúde venha, se manifeste. Você já me pertence porque Deus já me abençoou. Você está numa igreja, irmãos, que prega a palavra da fé. E a palavra da fé, ela precisa funcionar. Se não está funcionando, o errado não é a palavra, o errado não é Deus, mas o errado é quem está botando em prática. Tem alguma coisa no meio do caminho que está atrapalhando. Mas se exercite, cresça em fé, decida falar aquilo que você está crendo com o coração e veja, contemple Deus fazer, segundo você está dizendo, crendo com o coração e falando com a sua boca, acontecer. Amém? Eu lembro, irmãos, daquela mulher do fluxo de sangue, né? A história dela é extraordinária, porque a Bíblia diz que, quando ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que ela dizia consigo mesma. O Rick Renner, que é um homem que tem autoridade na área do grego, ele é um grande estudioso do grego, né, do original das Bíblias, ele diz que aquela palavra que aquela mulher falava, dizia, não era só que ela disse uma vez. Aquele dizia dá a ideia de constância. Ela dizia e dizia e dizia e continuava dizendo, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curado. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curado. E às vezes a gente faz uma única confissão, não está nem crendo com o coração ainda e quer que aconteça. E se não acontecer, a gente fica chateado e culpando Deus. Mas essa mulher, ela dizia, ela estava crendo, ela começou a observar os milagres de Jesus, ela começou a escutar o que Jesus falava, ou seja, ela começou a meditar na palavra. E aí ela dizia, segundo aquilo que ela estava meditando sobre os milagres que ele estava fazendo. E aí ela dizia, se eu tocar na veste dele, eu serei curado. Se eu tocar na veste dele, eu serei curado. E aí ela estava ali no meio de uma grande multidão, irmãos, e ela tocou na orla das vestes. Sabe por que ela tocou na orla das vestes? Porque provavelmente ela foi abaixada. Ela rompeu com algo que estava tentando limitar ela. Tinha uma multidão ali impedindo que ela chegasse até Jesus. Era uma grande multidão, irmão. Imagina, 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas em volta de uma só e você tentar chegar até aquela pessoa. Era assim o cenário. E aí aquela mulher se abaixa e agora ela começa a rastejar dizendo, se eu tocar eu sou curado. Se eu tocar eu sou curado. A fé estava lá. A confissão estava alinhada. E aí agora tem o quê? Uma ação. Porque não adianta nada crer, falar e não se posicionar. Não ter uma ação correspondente. Se você está crendo, irmão, fica firme. Se você está crendo na cura, entenda o que eu vou falar. Amém? Se você está crendo, vou colocar a dor de cabeça, que é algo pequeno. Se você está crendo e confessando, espera, crê que você é curado antes de tomar o Doflex. Haja conforme o que você está dizendo. A fé precisa, irmãos, desse radicalismo. Porque se a gente ficar passivo, não vai acontecer. Não vai. Mas se você for radical, segundo o que você está crendo e confessando, vai acontecer. A história do monte é literal. Jesus não estava usando
uma coisa grandiosa demais para mostrar algo, não. É literal, se alguém crer no coração e mandar, ele vai se levantar e vai se jogar no mar. E essa mulher, ela dizia, se eu tocar eu vou ser curada, se eu tocar eu vou ser curada, se eu tocar eu vou ser curada. Aí ela tocou. Creu, falou e agiu. E aí no mesmo instante, irmão, Jesus mandou parar tudo. Se você ler essas passagens que estão em todos os evangelhos, Jesus mandou parar tudo. E aí disse, olha, quem foi que me tocou? Aí eu imagino os 12 discípulos lá e ele disse, rapaz, agora ele endoidou. Agora, meu amigo, agora sim. O negócio agora foi... Por quê? Porque tinha uma multidão, irmão. Tinha uma multidão em volta dele, era empurrando para um lado, todo mundo querendo pegar nele, todo mundo querendo abraçar ele, todo mundo querendo falar com ele, e empurrava ele para o lado, e os discípulos ali em volta tentando proteger. E aí, de repente, ele para e diz, quem me tocou? E aí os discípulos perguntam, mestre, quem te tocou? Como assim? Aí ele disse, alguém me tocou. Irmãos, o toque da fé, ele é diferenciado. A ação de alguém que está em fé é diferente. Consegue ser percebida. Alguém que está em fé e alguém que está só em assentimento mental conseguem ser diferenciados. Um homem e uma mulher cheia do Espírito conseguem diferenciar. Alguém que está crendo de verdade e alguém que está só falando como um papagaio. Amém? E aquela mulher tocou, Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Irmãos, o crer com o coração, falar com a boca e agir em cima daquilo que se está crendo, arranca poder daquilo que Deus já manifestou na nossa vida. Traz à existência o que não existe ainda. É um poder que se manifesta em meio à nossa fé. Você está comigo? Porque Jesus podia ele mesmo ter dispensado poder sobre ela, mas ele disse, foi ela que tirou o poder de mim. Irmãos, você tem capacidade de tirar o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Tem um pregador que agora não me recordo, ele diz, rapaz, se Deus não se move no nosso meio, eu me movo com a unção e aí sim vai acontecer. Amém? Porque, segundo esse texto, quem está dizendo não sou eu, é o texto. Pessoas cheias de fé têm capacidade de tirar poder. E entenda esse tirar, amém, irmãos? Essa pessoa aqui, ela não roubou o poder de Deus, não. Jesus aqui não foi furtado, assaltado, não. Ela cheia de fé, cheia de amor por aquele Senhor, ela tocou nas orlas da veste e o poder saiu dele e alcançou a vida dela. O que é que mudou, querido? O poder de Deus enfraqueceu, o poder de Deus mudou? Não. Então, se você agir igual ou segundo o que essa mulher fez, o poder de Deus ele vai te alcançar. E o poder de Deus ele vai produzir o que você está falando. Aquela mulher foi curada. E eu não vejo Jesus repreendendo ela, não. Mas a gente vive hoje, às vezes, numa geração que a gente quer repreender certa determinada categoria de pessoa. E a gente tem que ter cuidado, irmãos, para a gente não virar um militante gospel. Amém? Porque, deixa eu te falar, essa mulher ela não podia estar lá, não. Se essa mulher, se um fariseu tivesse visto essa mulher lá, ela tinha sido apedrejada. Porque a lei dizia que quem tinha fluxo de sangue não podia chegar perto. E ela se aproximou de Jesus, era um mestre, um rabino. Amém? E Jesus não repreendeu ela, não. Amém? Então fica a dica. Aleluia. E aí o último ponto, para a gente encerrar. Gálatas capítulo 5, verso 6. O que eu estou querendo dizer, irmãos, com essa história da mulher do fluxo de sangue, que eu acabei de falar aqui, é que às vezes a gente repudia certas categorias, né, certos tipos de pessoas. A gente tem a tendência a ser preconceituoso com algum tipo de pessoa. E a gente tem que ter cuidado para a gente não virar militante gospel, porque Jesus mandou amar. Amém? Então fica preparado para amar qualquer tipo de pessoa. Eu lembro também, para a gente encerrar essa parte, eu lembro do homem com lepra, né? O leproso. Aquele cara, irmão, se ele fosse pego perto das pessoas, ele era para ser apedrejado e morto. Ele não podia estar ali.
E Jesus vai para lá, pega naquele cara, se abraça com ele, impõe as mãos sobre ele. Amém? Gálatas 5,6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que atua ou opera pelo amor. A fé, irmãos, ela tem um combustível. E eu gosto sempre de dar esse exemplo, e eu vou exemplificar para você, para a gente encerrar com esse pensamento. A fé, ela opera pelo amor. Então, o amor, ele é o combustível da fé. Agora, imagine um carro. O carro é a sua vida. E a sua vida avançando é esse carro andando. A sua vida crescendo. Lembra, no começo eu perguntei, quem aqui quer ser um sucesso? A sua vida dando certo é esse carro andando. E o irmão Reagan, como eu disse, ele diz que a vida cristã, ela só vai ser um sucesso se você viver pela fé. E aí, pela fé, vai se manifestar todas as outras coisas. Tudo aquilo que o sangue de Jesus comprou, a gente alcança pela fé. E aí, esse carro é a sua vida, ele andando, é a sua vida avançando, sendo um sucesso. Amém? E aí, para um carro andar, o que a gente precisa? A gente precisa primeiro entrar no carro, porque ele não pode andar sozinho. Estou falando de um carro comum. Eu sei que hoje tem carro aí que talvez ande sozinho. Eu estou falando de um carro comum. E aí esse carro, para ele andar, a gente precisa primeiro entrar nele. Isso é crer com o coração. É meditar na palavra. É se encher da palavra para poder crer nela. É entrar no carro. Amém? Aí agora a gente está dentro do carro. A gente começou a meditar na palavra. A gente entrou nesse carro. Agora precisa fazer o quê? Crie com o coração. Por isso aqui, falei. O carro, ele precisa ser dado à ignição. Precisa virar a chave, a partida, né? E aí essa partida é a sua confissão. É você confessando. Amém? Você está lá dentro do carro e você, eu sou abençoado. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu sou curado. As pisaduras de Jesus já me garantiram cura. É a confissão. Agora deixa eu te falar. Se um carro tiver sem gasolina, ele anda? Ele pega? Alguém já tentou botar um carro para pegar sem gasolina? A ignição faz um barulhinho, né? Você vira a chave, ele faz ali um ruído. Se, irmãos, no seu combustível não tiver o amor, você vai ser como um carro tentando botar para pegar e não pega nunca. É só confissão. É um papagaio falando, falando e falando e falando e falando, mas não funciona. Porque no tanque tem que ter combustível. Quando tem o combustível do amor no tanque, irmãos, você dá na chave e é questão de menos de um segundo o carro liga. Agora, bota um carro para pegar com gasolina no tanque sem dar a partida. Vai pegar? Então a fé, irmãos, ela precisa dos 3 pontos alinhados. As 3 coisas são uma só. Para o carro andar, para a sua vida ser um sucesso, funcionar, você precisa crer com o seu coração. Você precisa confessar, falar aquilo que você está crendo. Mas lá no tanque precisa ter amor. Amor pela obra de Deus, amor pelas pessoas. Amém? Será que você está pedindo o dinheiro que você está pedindo porque você quer gastar na sua futilidade ou porque você quer abençoar o reino? Amém? Será que Deus está mais interessado que você compre o 10º carro mais do que você abençoar moradores de rua? Deus está interessado que você compre o 10º carro, porque você precisa ser luz para o mundo. E dizer, olha, eu tenho um pai que é bom. Você quer esse pai? Testemunho. Mas eu estou perguntando se ele está mais interessado em te dar o 10º carro do que você seja uma bênção para as pessoas à sua volta. A Bíblia diz que Deus ele vai te dar uma medida, Ele já te deu uma medida, recalcada, sacudida. Recalcado e sacudida é para você, mas o transbordar não. O transbordar é para quem está do lado. E o interesse em transbordar é onde está o amor. Então a nossa fé, irmãos, ela precisa estar cheia de amor, cheia de desejo por abençoar pessoas, por fazer o reino de Deus crescer. Porque aí sim a gente vai ter uma fé que opera através do amor. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no 12 ele vem falando sobre todos os dons espirituais. Aí ele começa no 13 dizendo assim, olha, eu vou te apresentar algo que é muito maior. É como se ele estivesse dizendo, os dons espirituais são bênçãos, mas eu vou te mostrar um negócio muito melhor agora. Porque se você não tiver amor, mas operar nos dons, você vai ser como um sino que só faz barulho.
Fica só batendo, como o carro lá, ó, tá, e não pega nunca. Se não tiver amor, vai ser só barulho, irmão. Amém? Mas decida crer no Senhor com o seu coração, confessar com a sua boca e estar cheio do amor de Deus. E a gente faz isso se enchendo da palavra, a gente faz isso congregando, a gente faz isso tendo comunhão com o Senhor, sendo um cristão ousado, operante. Amém? E com isso a nossa fé ela se manifesta e o poder de Deus vai ser manifesto nessa terra através das nossas vidas. Fica de pé, a gente vai encerrar. O Senhor é bom. Diga, eu sou abençoado. Amém, irmão, você é abençoado. E essa bênção vai se manifestar através da sua fé. Aleluia. Eu queria saber se tem alguém aqui, nesse final de tarde, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer isso nessa tarde. Sabe, isso não é uma mudança de igreja, não é mudar de religião, mas é uma mudança de vida. É uma vida de paz, de alegria, de prosperidade, cheia de fé, que Deus já te proporcionou. Se você está aqui e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz um sinal com a sua mão. A gente quer orar por você e você vai sair daqui, não como uma criatura mais, mas como um filho. E como um pai, ele vai ter compromisso, ele vai ter cuidado, ele vai ter bênçãos sobre a sua vida. Tem alguém que quer receber Jesus nessa tarde? Tem alguém que já recebeu Jesus, mas por algum motivo veio a esfriar durante a carreira, veio a diminuir ali a velocidade, como aquele filho pródigo que um dia decidiu provar dos prazeres do mundo, mas voltou para a casa do pai. E o pai estava lá, de braços abertos. Se você está aqui nessa tarde e você quer se reconciliar com o Senhor, faz um sinal com a sua mão. Todos salvos? Tem alguém que quer receber Jesus ou se reconciliar? Glória a Deus. Se você está aqui e você ainda não foi batizado com o Espírito Santo e tendo a evidência bíblica do falar em outras línguas, o revestimento de poder, o poder de Deus sobre a sua vida, você está aqui nessa tarde e você quer receber o batismo no Espírito Santo, faz um sinal com a sua mão, a gente vai orar e você vai sair daqui cheio do Espírito. Tem alguém? Todos cheios? Todos salvos? Tem alguém que chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e quer receber imposição de mãos para sair daqui curado? Se tem aí alguma dor que está te afligindo, alguma coisa que tem tirado a sua paz, alguma doença, alguma enfermidade, esse é o lugar de você receber imposição de mãos e o poder de Deus te alcançar e tirar de uma vez por todas da sua vida essa dor, essa doença. A gente tem alguém? Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Amém? Você quer receber imposição de mãos para cura? Qual é o seu problema? O que é que o senhor está sentindo? Dores? O senhor teve uma chikungunya e ainda está com a dor se manifestando, né? Amém. E o senhor crê que um dia Jesus, ele morreu naquela cruz para levar as nossas dores e as nossas enfermidades? Foi isso que a Bíblia diz, que ele foi moído, né? Ele foi traspassado, ele foi ferido para que a gente fosse curado. Então essa dor, ela está aí no seu corpo ilegalmente. Amém? E o mesmo Jesus disse que a gente poderia impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. O senhor crê nisso? Então, quando eu colocar as minhas mãos sobre o Senhor, vai se cumprir o que Jesus disse. Essa dor que está aí, ela vai embora. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, levante suas mãos. Onde é que o senhor está sentindo dor agora? Nas articulações? Amém. O Senhor é bom. Estende suas mãos para cá, irmãos. Amém? Vamos falar palavras de cura sobre ele. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Aqui estão as nossas mãos, as minhas mãos, Pai. Cumpra a sua palavra. Eu declaro toda dor nas juntas saindo agora. Tudo aquilo que ficou da chikungunya, que é do inferno, saia agora do corpo dele, em nome de Jesus. Totalmente restaurado, sem dor, agora mesmo, toda a articulação funcionando como foi feita para funcionar, em nome de Jesus. Toda dor saindo agora, você é curado e sarado, em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus.
seja curado agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga, eu sou curado. Diga de novo, eu sou curado. Eu sou curado. Amém. O Senhor é curado. Amém? Glória a Deus. Então está feito. O Senhor é curado e essa dor, ela não vai se manifestar mais no seu corpo. Amém? Glória a Deus. E a senhora? A mesma coisa. Vai sair do mesmo jeito. Amém? Glória a Deus. Então levante suas mãos. Em nome de Jesus, Pai, aqui estão as minhas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro ela sendo curada agora. Toda dor fora agora do corpo dela. Toda dor nas articulações fora agora, Senhor. O Senhor não mudou. Ela foi feita à sua imagem, Pai. Toda dor fora agora. Toda dor sai agora, em nome de Jesus. Todo resquício de chikungunya sai agora. É uma ordem. Em nome de Jesus, sai agora. Todo o corpo restaurado. Todo o corpo pleno, como foi criado para ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Está feito. Vocês creem nisso? Então depois vocês vão contar o testemunho aqui. Nunca mais senti dor nenhuma. Glória a Deus. A gente está encerrando, irmãos. Mas antes de você sair, eu queria te indicar aqui alguns livros, né, algumas literaturas que estão dentro disso que a gente acabou de ministrar aqui. O primeiro livro é O Espírito da Fé, de Mark Hanks, um livro extraordinário, espetacular. Passa lá no Verbo Shop e adquire. No Verbo News também a gente indicou hoje os 5 elementos, né, da fé operante, que é do irmão Keith Butler, livro novo. Então você pode passar lá e adquirir. Certamente você vai aprender como ter uma fé operante. Esse livro maravilhoso, pequenininho, A Fé que Opera pelo Amor, do irmão Kenneth Reagan Jr. E Crie o Mundo que Você Quer Ver. Fala sobre uma confissão alterando tudo à sua volta. Então, se você quer aprender mais sobre esse assunto, passa lá no Verbo Shop, adquire essa literatura e você vai ser abençoado. Onde estão aquelas pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez? Tem algum visitante hoje? Faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Não? Todos de casa? Amém, glória a Deus. Tem cantina hoje lá no hall, então você pode passar lá e adquirir. Acho que a cantina hoje é do Life, né? Departamento de Adolescentes. Certamente eles prepararam algo extraordinário lá para te abençoar. Então passa lá e coopera com essa grande visão. No mais, irmão, seja abençoado praticando essa palavra. Eu declaro a sua fé operante durante todos os dias da sua vida. Mas essa semana, aquilo que você disser vai se manifestar. Em nome de Jesus, boas notícias chegando. Em nome de Jesus, vá na graça e na paz e seja abençoado praticando essa palavra.